Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Nesta nova fase do programa, nós estamos realizando entrevistas inéditas aqui nos estúdios da TV Câmara. E hoje nós temos um convidado especial, o Sr. Luiz Quintiliano de Oliveira, pecuarista, ex-presidente do CIRAM e certamente o araçatubense que mais esteve em Olimpíadas na nossa história. Isso aí a gente vai contar daqui a pouco, um pouco mais com detalhes, né? Não é, Sr. Luiz? Verdade. O senhor viajou quantas Olimpíadas o senhor esteve? 8. Estive em 8 Olimpíadas. Praticamente pode dizer que viajou o mundo, porque cada vez num lugar... Eu sempre aproveitava que ia para uma Olimpíada, fazia sempre uma tornezinha também em outros países, né? Tá certo. A primeira Olimpíada que eu fui foi em Tóquio, em 1964. 64. E a última? A última foi em Barcelona, 92. Poxa vida, tem muita coisa. O senhor chegou tem aí quantos países o senhor visitou no total? Ah, no mundo eu visitei... Muita coisa. Estive na União Soviética 3 vezes, na Europa, viajei no Oriente, a Índia. Viajou muito? Viajei bastante. Então nós vamos contar isso aí daqui a pouquinho, né? Primeiro vamos falar um pouco do senhor, Sr. Luiz Quintiliano. O senhor hoje está com 82 anos de idade, né? Certo. O senhor nasceu aqui mesmo em Araçatuba? Nasci em Araçatuba, em 1927. Meu pai era mineiro, mas ele veio de Barretos. Os mineiros daquela região do Triângulo Mineiro, naquela época, vinham muito para Barretos, que era uma zona nova de desenvolvimento da pecuária, né? Então, meu pai veio para ali. Mas ele não era pecuarista. Na época, a profissão dele era, na época, chamava guarda-livros. E hoje o pessoal fala contador. É o contador, ou né? Auditor, né? Enfim, é aquele que fazia a contabilidade dos comércios. Sei. E como que ele veio parar aqui em Araçatuba, o seu pai? Porque ele ficou em Barretos bastante tempo. Ele chegou em Barretos com 18 anos. E ele ouvia falar em Araçatuba, porque era um dos expoentes do desenvolvimento do Estado. Araçatuba e Presidente Prudente. Aí ele veio de Barretos com a família, já largou tudo em Barretos, veio com a família, mas deixou a família em Botucatu. Sim. Que era onde bifurcava um ramal da estrada de ferro, que era o único meio de transporte de penetração da época, né? Não havia as rodovias ainda, nada. Aí ele foi primeiro em Presidente Prudente, aí voltou e veio aqui em Araçatuba. Aí ele gostou mais daqui, aí ele foi lá em Botucatu, pegou a família, que naquele tempo a cidade era mais para baixo da linha, ali na região da Praça São Joaquim, por ali. Ele comprou uma casa lá. E trouxe a família, já veio com a família? Já veio com a família. Quer Naquele dizer, tempo ele tinha 2 filhos. Já tinha os irmãos, né? Não, tinha só o Jorge, de 21. O Jorge nasceu aqui, ele já estava aqui. Foi o ano que ele chegou, seu pai, 1921. Ele chegou em 21, ele tinha 2 filhos. Já uma filha que era a mais velha, a Denise, e um que morreu de tétano com 6 anos, um irmão. Naquela época tinha esses problemas, né? Tinha, muito. O teto não tinha defesa, né? Não tinha defesa, não tinha... Era mal de 7 dias, né? Dos 7 dias, dava aquele... Morria mesmo se pegasse a infecção. Tá certo. Agora o senhor passou a sua infância toda aqui em Araçatuba, quer dizer, o senhor acompanhou bem a história da cidade, né? Como que era Araçatuba daquela época, Sr. Luiz? Olha, meu pai... ganhava o dinheirinho dele, ele comprava casas, né? E minha mãe gostava. Quando a casa não estava, um inquilino saía de uma casa, a gente saía daqui e alugava a outra. Aí saía de lá, minha mãe queria mudava para lá. Ela gostava de estar pingando. Meu pai tinha umas 3, 4 casas, então então eu conheci muito. Mas eu nasci numa casa na rua Martins Fontes. Aqui no centro, que é o centro. Mas o cafezal começava logo em seguida, do seu Viol. Da família Viol, era o cafezal, uns 50 metros. Sei. Era sítio. E onde que o senhor estudou, Sr. Luiz, aqui? Aqui em Araçatuba eu fiz no primeiro grupo, né? Naquele tempo. Aliás, no primeiro grupo não, o primeiro grupo é o José Cândido, né? Eu fiz no segundo grupo. Fiz todo o curso do primário. Depois fiz o ginásio. Aqui tinha o ginásio do Estado, que era um prédio que foi demolido em frente hoje onde está o Manuel Bento lá. Manuel Bento da Cruz, o IE, né? O IE. Isso. E o senhor chegou a estudar fora também? Não? Eu estudei, quando eu fiz o ginásio aqui e o colégio eu fiz em São Paulo.
no Anglo Latino, o curso colegial. Para prestar vestibular, eu tinha intenção de engenharia, né? Sim. E eu, no primeiro ano, eu fiz o vestibular na Poli, na Escola Politécnica, mas não passei. Por 2 vagas eu deixei de entrar. Poxa, era muito limitado, 80 vagas. Sim. E aí, no ano seguinte, eu me preparei mais um pouco e fiz no Mackenzie. E eu entrei no Mackenzie. Para fazer engenharia? Para fazer engenharia civil, Mas não terminei o curso, eu abandonei antes. Naquele tempo eu não gostava muito. Eu optei mal pela escolha do tipo da não era o que o senhor queria, não? Eu devia ter feito a agronomia, que teve correlação com a futura atividade, já na época, a atividade do meu pai, que já era pecuarista. Né? É isso que eu ia perguntar, seu Luiz. O senhor, logicamente, é uma pessoa muito conhecida em Araçatuba pela pecuária, né? Um produtor, e também foi presidente do CIRAM. Isso que eu queria saber, quando que nasceu aí na família, que a família começou a trabalhar com terra, com fazenda? Começou em 46, que meu pai comprou uma área, ele tinha um sócio, o Neve Camargo, também era morador aqui daqui. Ele veio o seu Neve era de Itaquaritinga. Sim. E eles se conheceram e o Jorge, que era o meu irmão Jorge, que foi chefe político, foi presidente do partido Ademar aqui. O Jorge conhecia muito o Neve e falou: pai, tem uma pessoa aí e tal, vamos comprar uma fazenda com ele e tal. Meu pai já tinha recursos, ele havia herdado uma parte de um irmão dele. Aí ele comprou lá onde foi feita a barragem dos Três Irmãos. Lá em Pereira Barreto. Em município de Pereira Barreto. Hoje não é mais Pereira Barreto, é outro município ali, a Ilha Solteira, né? Isso. Mas naquele tempo era Pereira Barreto. E aí começou na pecuária. Praticamente ele é um pioneiro na pecuária. Pioneiro. Nós temos um troféu lá de família pioneira que eu recebi. Meu pai já havia falecido. E aí nasceu o seu interesse pela pecuária. O senhor abandonou a faculdade e veio se dedicar a isso? Aí eu fui ajudar meu pai. Meu pai naquele tempo tinha 2 fazendas. Tinha essa com o seu Neve Camargo e tinha uma outra que era ele e meu irmão Jorge. E a gente pingava de uma para outra. Era 80 quilômetros, a gente fazia no lombo de burro, de uma fazenda para outra. Demorava, hein? Demorava. Eu saía de madrugada, chegava de tardezinha na outra. 80 quilômetros. Não é fácil, não, né? Tem que parar, levar uma raçãozinha. Né? Seu Luiz, e o seu gosto pelo esporte, quer dizer, o senhor foi em muitas Olimpíadas, a gente vai falar disso. Quer dizer, o senhor, na juventude, já era atleta também? Sempre gostou de esporte? Eu comecei no esporte da seguinte maneira. O seu Gerner, que foi o treinador do Ademar, no São Paulo, naquele tempo era lá no Canindé, São Paulo. Ele falava para os professores de educação física dos colégios: se você vê algum na aula, algum que tem jeito para o esporte e tal, você dá o meu cartãozinho e fala para ele vir aqui. E eu estudava no Anglo Latino, e o professor de educação física via o meu jeito e tal. E teve um dia que tinha uma pelada de futebol lá, tal, e veio uma bola alta, eu pulei com os pés. Eu não sei jogar futebol, não acompanho futebol. De atletismo, se você me perguntar, eu sei tudo. De natação eu sei, de voleibol eu sei. Mas de futebol eu sou analfabeto de pai e mãe. Não entendo, é uma coisa estranha, né? E aí ele percebeu que o senhor tinha... Aí eu fui lá. Era difícil para chegar lá. Pegava o bonde no Lago São Bento, depois andava a pé ainda um trechão danado, era para chegar lá no Canindé. Aí eu fiquei lá, eu cheguei a competir, eu fazia dardo, salto triplo salto triplo e 110 com barreira. Você era um atleta, então, de competição mesmo? Eu competia bem. Eu cheguei a ganhar, algumas vezes eu ganhava primeiro lugar e tal, mas eu nunca fui de muita expressão. E eu treinei com o Ademar de Barro. Ademar Ferreira. Ademar Ferreira da Silva, já faleceu, né? Treinei com o Ademar e o Ademar naquele tempo estava começando. Os grandes triplistas do Brasil moravam no Rio, que era o Geraldo de Oliveira, né? E depois é que veio Nelson Prudêncio, o Coutinho já estava. Na Olimpíada de Londres, na prova de salto triplo, tinha 3 brasileiros. O Geraldo de Oliveira pegou o 5º lugar, o Ademar pegou o 7º e o Coutinho, não sei qual era o outro nome dele, pegou o 8º. Então o Brasil já toda a vida manteve uma tradição no salto triplo. Que veio até na Olimpíada de Moscou,
com o João do Pulo, né? Aí dali para cá, agora que apareceu esse triplista, o nome dele, competiu agora. Não conseguiu muito resultado, não, né? Não, eu também não me lembro. Ele está meio parado. Né? Agora, senhor Luiz, o senhor competiu, na época que o senhor estava dizendo, deve ser o colegial, que correspondia ao colegial, né? Não, eu digo lá em São Paulo, pelo Mackenzie também, o senhor chegou a competir? Não, o Mackenzie tinha uma competição universitária. Aliás, naquele tempo só tinha 2 universidades em São Paulo, que era a de engenharia e 2 de medicina. A de engenharia era a Politécnica e o Mackenzie. Então era Mac e Med. E até hoje e tinha as competições, exatamente. Tinha todas as modalidades entre os alunos. E o senhor competiu, não é? Eu competi só numa, porque eu só fiz o primeiro ano da engenharia. Ah, entendi. E como eu era atleta do São Paulo, eu participei da competição. Tá certo. E aqui em Araçatuba, o senhor chegou a competir pela cidade? Em 1953, eu competi nos Jogos Nordestinos. Tinha uma competição que pegava, naquele tempo, era regido pelo Departamento de Esportes, das comissões centrais, né? Que era outra organização, diferente do que é hoje, que hoje fica praticamente a cargo do município. Naquele tempo também era, mas indiretamente ligado ao Estado. Naquele tempo, quem criou esse esquema foi o Major Silvio de Magalhães Padilha, que foi um grande atleta na Olimpíada de 36, ele tirou o 5º lugar no 400 com barreira, na Olimpíada. E o senhor competiu até quando? Até que idade? Eu parei em 53, né? 53. Parei em 53. Mas aí o senhor começou a frequentar... Eu tinha 25 anos. Aí o senhor começou a frequentar as Olimpíadas. Qual que foi a primeira que o senhor foi? A primeira Olimpíada que eu fui foi em Tóquio. Em Tóquio? Em 1964. 64. E depois, quais as outras que o senhor foi? Aí de Tóquio veio a da Olimpíada do México, né? Em 68. 72 foi em Munique, na Alemanha. Em 76 foi em Montreal, no Canadá. Em 80 foi em Moscou. Em 84 foi em Los Angeles, onde houveram os boicotes, né? Primeiro os norte-americanos boicotaram a Olimpíada de Moscou. Aí os russos deram o troco. Então essas 2 Olimpíadas foram meias Olimpíadas, porque faltavam, né? Faltavam atletas, e os principais, né? Os mais fortes. E depois da de Moscou, depois da de Los Angeles, que foi em 84, aí 88 foi em Seul, na Coreia. E depois fui ainda, a última que eu estive foi em Barcelona, em 92. 92. O senhor não chegou aí, então, depois nos Estados Unidos de novo, em Atlanta? Isso já não foi mais? Não, eu cheguei a estar, como eu já te disse, eu cheguei a estar praticamente com os ingressos na mão já. Mas eu tinha um amigo norte-americano que nós havíamos conhecido desde e a gente sempre ia junto para as Olimpíadas. E ele sempre que ajeitava, porque lá, os Estados Unidos é um país que cultiva muito o movimento olímpico internacional, né? Então ele já estava preparando tudo, já tinha alugado um apartamento, mas ele morreu. Aí, faltando uns 5 meses para as Olimpíadas, aí eu falei para minha mulher, não vamos deixar. E aí fomos perdendo o entusiasmo. Acabou não indo mais. Não. Agora, o senhor sempre ia sozinho ou ia com a esposa, filhos? Com a minha mulher. Sempre viajando? Às vezes eu tenho 4 filhos. 3 foram comigo, assim, alternadas, né? Levava um cada vez? Um cada vez, E o senhor assistia todas? Como que era isso? Tem alguma preferência? Você vê os esportes que você gosta, porque na Olimpíada é impossível ver tudo. Exato. E você tem que fazer um cronograma muito bem feito para você não comprar 2 ingressos coincidentes. Né? Você tem que saber conhecer, você tem que conhecer todo o programa olímpico, né? Você gosta de basquete, então você não vai em qualquer jogo de basquete, você deixa para ir nas finais. Exato. Aí quando você compra o ingresso, que é compra a priori, mais de um ano antes que a gente compra os ingressos, você compra e você faz a escolha. Eu, por exemplo, atletismo, o programa eu queria completo. Exato. Só da parte da tarde. Naquele tempo, hoje não é mais. Hoje eles mudaram, tem finais de manhã, tem finais à tarde na Olimpíada. Naquele tempo, não. As finais eram só à tarde. As semifinais, das semifinais em diante, era só à tarde. E de manhã eram as preliminares. Aí eu não comprava os ingressos das preliminares. Natação,
Natação, onde houvesse um nadador brasileiro, eu comprava o ingresso, né? Eu vi o Renato Prado pegar a medalha de prata em Los Angeles. Senhor, bom, é isso que eu ia dizer. O senhor, na verdade, é testemunha de vários fatos históricos, logicamente do esporte, e outros que envolveram o mundo inteiro. Por exemplo, em Munique, 72, né? Aquele ataque que houve contra os terroristas, né? Atacaram a delegação israelense, foi uma tragédia. O senhor estava lá, então, acompanhou isso? Porque a Olimpíada é um programa de 15 dias de esportes, de competições, mas tem um dia que não tem esportes, que é na quinta-feira do término da primeira semana, que são 2 semanas, né? Na quinta-feira não tem. E esse sequestro que houve lá foi na quarta-feira à noite. E o professor Barros era muito meu amigo, ele era o chefe da delegação brasileira, ele foi chefe em diversas Olimpíadas, e em Munique também. E então eu telefonava para ele, professor, está querendo entrar aí na vila para conhecer? Ele mandava a pessoa ir me esperar lá na porta, no portão, e eu entrava e ficava lá dentro junto com os atletas brasileiros e outros mais. E nós havíamos saído da Vila Olímpica? Da Vila Olímpica, quando houve o atentado. Aí ficou aquilo, vai parar os jogos, não vai parar os jogos, ficou incógnito. Aí naquele dia, como era um dia que não tinha esporte, o dia seguinte, era um dia de folga, nós saímos para fazer uma viagem, era um lugar lá perto de Munique, eu esqueci o nome, tinha um lago muito bonito, então nós fomos lá. E no caminho, com o rádio ligado no carro, nós vimos, naquele tempo o presidente do Comitê Olímpico Internacional era o Avery Brundage, era um hoteleiro de Chicago. Ele foi um dos melhores presidentes do Comitê Olímpico até hoje, né? E aí que ele falou, que os jogos iriam continuar, que nós estávamos com medo que parasse, né? Porque foi muito grave o negócio, né? Mas aí continuou o torneio. O senhor viu também atletas de Araçatuba disputando? Eu vi quando o Joaquim Cruz ganhou os 800 metros em Los Angeles, em 84. Fez 1,43. Era o novo recorde olímpico. Poxa vida. Teve um de Araçatuba, acho que Catita, é isso? É o Catito, Catito, né? Catito. O apelido dele era Catito. Catito, né? Catito, Joaquim Cruz. Não é o Joaquim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Joaquim Cruz. Ele disputava o quê, o Catito? 100 metros. 100 metros. 100 metros rasos. E era daqui mesmo? 100 metros daqui. O pai dele tinha uma... O senhor acompanhou, foi em Moscou? O quê? Que o Catito correu, não? Ele correu na Olimpíada de Moscou. De Moscou. Ele foi na Olimpíada de Moscou. Ele conseguiu a boa pontuação? Não foi nem para a semifinal, não foi. Não conseguiu. Tá certo. O Brasil nunca teve muito... Teve o Bento de Assis, mas isso já é coisa remota, ninguém mais conhece. De grandes corredores do Brasil, que eram figuras de... Fazia 10-2 naquela época, o Bento de Assis, né? E foi resultado do 2º lugar da Olimpíada de Berlim, na época que o Bento de Assis competia. E o senhor está disposto a viajar mais uma vez para ir ver a Olimpíada? Não sei, viu, Fernando? Porque o negócio ficou muito ruim, né? Não está dando para gastar mais como se podia gastar. Gasta muito, né? Gasta muito. Hoje a moeda nossa até está mais bem compensada, né? Mas antes era mais difícil viajar. Tá certo. Eu vou mudar um pouco de assunto, senhor Luiz, porque a gente precisa, logicamente, falar também. O senhor foi presidente do CIRAM aqui de Araçatuba, liderou algumas campanhas aí que eu acho muito importantes para a própria cidade, né, senhor Luiz? Um dos casos, eu me lembro, a questão da faculdade veterinária da Unesp. Quando veio para cá, houve dificuldade, parece que até chegou-se a possibilidade de nem abrir aqui a faculdade veterinária e vocês foram atrás e conseguiram, né? Como é que foi essa campanha, senhor Luiz? Um dia nós estávamos lá, eu estava no sindicato, chegou um telefonema da prefeita, dona Germínia. Luiz, nós vamos ter uma reunião aqui que está acontecendo o seguinte, nós temos aqui a faculdade, até hoje é um curso, nós falamos faculdade, mas na verdade ainda é um curso anexo à faculdade de odontologia. Tanto é que o diretor mesmo da faculdade é o professor José Bernabé. Né? Mas naquele tempo... a veterinária estava ameaçada, porque o primeiro ano é puramente pedagógico, não depende de instrumentos, microscópio, etc., que é para os alunos fazerem, né? E as salas de aula também estavam muito precárias, e então houve um boato que Rio Preto
E a Unesp não tinha dinheiro para pôr em dia a posição aqui. Aí então a dona Germínia convocou essa reunião e expôs, nós está perigando, nós perdemos a faculdade. E todas as entidades estavam lá representadas, Associação Comercial, todas as entidades. Aí ela falou, eu queria, e aí vamos fazer uma comissão. E você sabe, o negócio, fez uma comissão, o negócio não sai, né? Porque vira, cada um quer puxar para lá, para cá. E eu já tinha conversado o assunto com os amigos lá da diretoria. Falei, se pintar, nós vamos pegar esse negócio aí. Porque é uma coisa correlata, não é? A veterinária e a pecuária são interligadas, né? Aí nós entramos e formou-se uma diretoria. Eu era o presidente dessa comissão, eram 4 membros. Eu era o presidente, o doutor Assir de Lima era o vice-presidente, o Ronaldo Matheus de Fini foi era o coordenador do negócio. E eu não me lembro o nome dele, ele era vereador, eu era o secretário dessa comissão. Então, funcionava assim. O Ronaldo chegava lá no sindicato e eu montei uma turminha para trabalhar, porque era pedir dinheiro. Na verdade, era para arrecadar fundos, né? Para arrecadar fundos. Por exemplo, ele falava, nós precisamos de tantos microscópios. Aí eu pegava e via quem que ia ser a pessoa que nós íamos, porque conforme o montante, você não ia para um pequeno pedir um negócio pesado, né? Então, você tinha que saber com quem você ia falar, e muitos não eram daqui. Aí, como eu estava citando o caso dos microscópios, que é um aparelho caro. E se eu não me engano, eram 18 microscópios que precisavam, não me lembro o número. Se não me falha a memória, eram 18. Aí eu não vou citar o nome, né? Que é ele nem não era daqui, de fora, um grande pecuarista de projeção nacional. Ele foi escolhido para ser doar. A vítima. Para doar. E quero lembrar que nós estávamos recém-saídos do limpa que o Collor deu. Você lembra do filme Collor? Tá todo mundo sem. Então é difícil tirar dinheiro da turma. Mas conseguiram. E assim era, precisamos disso. Então já havia, organizava quem que ia. E nós também, pessoalmente, nós íamos, quando eu estava aqui, nós íamos todo dia praticamente visitar o pessoal. Uma família tal, família tal. E tinha salas de aula que estavam todas muito sujas, tudo esculhambado. Então nós pegava um fazendeiro, quando ele concordava em ajudar, eu falava, então você vai custear a restauração da sala. Cada um ficava com uma parte. Aí tá Juquinha Maia nesse meio, Oswaldo Sintra, infinidade. Muita gente ajudou, né? Eu não gosto de citar o nome, porque a gente sempre esquece, né? E citar aí é porque mas teve grandes doadores aqui. E aí foi possível suprir. No final nós fizemos um leilão, com gado doado também. Fizemos um leilão, arrecadou-se uma boa importância e foi possível suprir, embora precariamente. Mas aí também com a evolução, mudando governadores, etc., foi possível a Unesp evoluir como está hoje lá. Não sei se você conhece. Também consolidado, né? Foi construído, depois disso, foi construído o hospital veterinário. Pequenos animais, né? De pequenos animais. Tá certo. Uma outra campanha que eu gostaria de comentar, senhor Luiz, foi com relação a quando se construiu a barragem aqui de Três Irmãos, né, o lago que se formou, muita gente acabou perdendo terras, o problema disso. O senhor também liderou aí um grupo nessa época? Eu presidi o sindicato, né? Não, no CIRAM, né? Eu presidi o CIRAM. E a CESP oferecia muito pouco como indenização pelas áreas inundadas, sabe? Sim. Então, nós tínhamos 2 advogados que haviam pertencido ao jurídico da CESP. Inclusive, um deles era uma pessoa ainda é vivo. Os 2 são vivos. Eles tinham muito conhecimento do assunto, porque o professor, o doutor Argimiro. Sim. O doutor Argimiro, ele era um engenheiro, um advogado excelente, muito competente, uma pessoa extraordinária. E então eu convidei-os, eles já estavam na ativa, eles já estavam aposentados da CESP,
E eles pegavam defesa de impactados, chama impactado. Impactado, povo, é o né? que perde terra, né? Exatamente. E aí começou, a CESP oferecia um abacate praticamente, a brincadeira nossa era por um alqueire, né? Uma maneira meio de glosar. E conseguiram boa indenização? Não, a gente só orientava, né? Porque o juri, esse e outra, eu não podia contratar esses advogados para o CIRAM, né? Ele era um orientador de quem quisesse, mas à parte. Ele não tinha nem escritório no CIRAM, nem nada, né? Porque não podia, porque senão um outro advogado aqui da cidade falava, como é que o Luiz foi pegar um advogado de fora e vai nos largar aqui? Mas eles tinham muito conhecimento do caso, e isso eu não podia desprezar. Então eu conversava com eles para orientar os associados, não para eles. Isso. Né? E deu certo? Deu certo, bicho. O truque era o seguinte, não fazer acordo. Não fazer Esperar acordo. Chegar na justiça. Não fazer acordo. E vai e brigar até o fim. Os que seguraram até o fim foram indenizados em uma proporção de 20 vezes maior de quem fez o acordo no começo. Poxa vida. E o senhor nunca quis entrar na política com tantos serviços prestados? Não, nunca. Mas foi convidado? Fui, eu tive muito convite para ser. Tive. Mas eu nunca gostei. Sabe, política, naquele tempo ainda era até melhorzinho, não tinha esse negócio que nós estamos vendo aí, né? Mas nunca gostei. Teve amizade com muito prefeito, senhor? Alguns, né? Eu era meio novo ainda, né? Não era da vivência naquela época. Eu tive mais amizade com o seu João Cuiabano, o Zizinho, né? Mas mesmo assim, com o seu João era uma coisa mais amiga, né? O Zizinho era tradicional de famílias, a família dele era ligada com a minha. Tá certo. E todos esses prefeitos que houveram aí, o Renato Prado. Tá certo. Seu Luiz, nós já estamos chegando praticamente ao fim do programa, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, né? E a pecuária? O senhor que acompanhou desde praticamente do início da pecuária em Araçatuba, a cidade que chegou a ser conhecida como a capital do boi gordo, famosa. E hoje? Está difícil ou está progredindo? A pecuária veio para Araçatuba para substituir o café. Aqui era para ser tudo café maciçamente. Tanto é que aqui em Aguaperi, onde tem os Lunardelli estiveram aí, os Pires Castanhos, esse povo, tudo era do café. Jeremias Lunardelli, o Cunha Bueno, essas famílias aí, eles eram cafeicultores exportadores de lá. E nós... que começaram praticamente a desenvolver a pecuária. Foi. Agora, hoje... A pecuária veio para cá, praticamente não tinha colonião. A primeira fazenda de colonião que teve aqui foi essa fazenda que foi invadida agora. Aí. Naquele tempo era do Coronel Amaral. Ele foi buscar semente de colonião na Bahia, em 1927, no ano que eu nasci. E aí? 82 anos. Aí foi evoluindo, mas a pecuária pegou impulso mesmo, praticamente... no tempo que o Tião veio para cá, um pouquinho antes... Década de 40, 50... Porque o pasto aqui, o capim era o colonião, né? E aqui era a zona de entre-safra, e não havia braquiária ainda. Então, quando chegava na entre-safra, só tinha boi gordo em Araçatuba, Presidente Prudente e no norte do Paraná. Então, era quando o preço do boi ia lá em cima. Vendia bem. Mas dava um resultado. Você comprava um boi magro, engordava, dava um resultado. Hoje, os pecuaristas estão perdendo dinheiro. O negócio, você compra um bezerro hoje que vale R$650, e empasta ele, você precisa, vamos dizer, fica com ele 2 anos e meio a 3 anos na fazenda para ele dar 18 arroba, mais ou menos 18 arroba e meia. Se for um animal médio, não um top nem um lá embaixo, um pé duro. Aí, se for assim, aí ele vai pegar umas 18 arroba e meia, mais ou menos. Você vai apurar nas 18 arroba hoje o que você não comprou. Você ficou com aquele animal 3 anos praticamente dentro da fazenda e vai vender pelo mesmo preço que você comprou. E os custos hoje de manutenção de fazenda são muito grandes. Hoje você tem reforma de pastagem contínua, né? As pastagens envelheceram. Então... É difícil. Hoje é difícil. Está uma choradeira danada. Nós costumamos dizer que você vê esses frigoríficos comprando aí, né? Em pouco tempo ele compra não sei quantas
plantas daqui, já estão até nos Estados Unidos, daqui a pouco é na China. Tá certo. E da onde que vem esse dinheiro? Do nosso déficit. Do déficit da pecuária. Da pecuária. Tá certo. Seu Luiz, nós... E do BNDES também. Nós já estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, a sua presença aqui, para nos contar um pouco da sua história, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Tá bom? Com isso, nós estamos terminando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Obrigado por sua audiência e até lá. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade.